Como falei, a gente vai começar por meio do Models, do nosso Models. O nosso Models são as classes que a gente vai representar e armazenar no banco de dados. Não precisa de aprender banco de dados não precisa assim, para entender e para usar o primeiro código. Às vezes não precisa entender tanto banco de dados. Lógico, você depois vai demandar um entendimento maior no banco de dados quando você quiser ver os erros, depurar. Mas às vezes, muitas vezes assim, eu tenho muito aluno que nunca teve contato com banco de dados. Eu apresentei para eles o Django e aí a partir do Django ele foi aprendendo banco de dados. Então a gente coloca no arquivo models.py isso. Cada modelo, ou seja, cada classe é uma tabela, né? A gente representa cada classe, é uma tabelinha no banco de dados. E cada atributo, os atributos e relacionamentos no banco de dados, a gente modela através de atributos estáticos dessa classe. E a gente configura no arquivo settings.py a conexão ao banco de dados. Pode ser qualquer é muito forte, né? Mas grande parte dos bancos de dados mais usuais relacionais e aí é muito tranquilo usar eles. E a gente executa um comando para criar as tabelas de relacionamentos do banco de dados e armazenar. A gente vai falar sobre ele também. Aqui está um exemplo da conexão do banco de dados, só para mostrar para vocês. Settings. Aqui no primeiro projeto settings.py, a gente consegue achar aqui, dentre outras coisas, aqui templates, CGI, databases, a gente vai falar sobre várias coisas, esse arquivo, mas aqui eu falei de database aqui, que é a configuração do banco de dados, databases. Então é justamente aqui que a gente define o banco de dados que a gente vai usar. Tem até um link aqui para vocês entenderem a documentação sobre ela, mas é bem simples. Aqui a gente vai usar SQLite para não ter que preocupar com instalação de banco de dados. Assim vai ser armazenado num arquivo e num formato próprio da SQLite, a base de dados nossa. Mas isso é só para a gente testar, para a gente brincar. Depois, se vocês quiserem, vocês aprendem a fazer uma conexãozinha com MySQL ou PostgreSQL, o que vocês quiserem usar depois. Então, primeiro a gente vai fazer um exemplo completo. Eu vou jogar tudo isso aqui nisso, mas assim, é justamente um blog, por exemplo, tem um nome, aí você especifica como atributo estático. Ó, o nome é um char field, ou seja, uma string de máximo 100 caracteres. O sobre é um text field. Geralmente tem um limite, mas é um limite maior. Às vezes pode até não ter, dependendo do tipo de banco de dados que a gente está usando e tal. Aqui você tem um str, né, que a gente já falou na aula passada, que a gente pode ter normalmente na classe. E é interessante, isso daqui é um atributo estático definindo o que é o nome, qual que é a coluna, o que é a coluna. Mas sempre quando você vai trabalhar com instâncias dessa classe, que são elementos e linhas, né, dessa tabela de banco de dados, que você vai ter, por exemplo, o nome que você pode retornar. Então você vai ter atributos referentes a esses atributos do objeto, referentes a esses atributos da classe, né? Então você tem um nome também que é um char field e você tem até alguns mais específicos, por exemplo, email field. Às vezes é bom para fazer alguma validação automática, alguma coisa assim. Então é bem interessante você às vezes tem vários campos, depois vocês podem olhar, a documentação do Django é relativamente boa. Então dá para olhar lá para vocês verem. Eu vou jogar todos esses códigos aqui no model, só para já ter. Beleza. E a gente vai também discutindo se deu algum erro, como eu estou iniciando do zero, se eu esqueci de colocar alguma coisa nos slides, o bom é que eu já vou corrigindo aqui. Aqui, ó, interessante que a gente criou o blog e criou o autor. E aí a gente vai falar, por exemplo, no post, desse post a gente tem o post é de um blog, então o blog é um relacionamento, igual eu falei para eles, é um relacionamento que é a chave estrangeira, né, que é o conceito de banco de dados, que vai ter o blog, e aqui você coloca o onDelete Cascade. Quem não conhece banco de dados, onDelete Cascade significa que está o blog, você vai deletar automaticamente todas as instâncias de posts que você vai ter. Então é justamente você falar, quando eu deletar esse blog aqui, ó, qual que é a regra que eu uso? Então, quando eu deletar, qual que é a regra? Quando eu deletar esse blog?
eu vou deletar esse blog, eu vou deletar todos os posts deles, eu não vou deixar deletar esse blog porque tem uma associação com post. Qual que é a regra que eu faço? Então é por isso que eu uso o onDelete. Aqui o título você usa char field, por exemplo, um text field, igual eu falei antes. Você pode ter atributos de data, e aí você pode ter no post uma associação muitos para muitos, ou seja, um post tem vários autores, e um autor pode estar relacionado a muitos posts, então é assim que a gente usa. E também aqui o rating, né, que às vezes assim, um post a pessoa vai lá e dá maisinho, menusinho, fala que gostou. Então aí eu coloquei um campo inteiro só para vocês também verem. E aí eu fiz o post, o toString dele, digamos assim, eu não desapego de Java e falo toString. O string dele retorna o título, né? Então vamos colocar ele aqui bonitinho. Para vocês irem fazendo também. É só pegar o link aqui, tá, gente? Está sempre disponível na web, então vocês podem usar.